E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por o Brasil ser um país tão instável, caótico, ele te dá muitas oportunidades também de ganhar dinheiro nessa crise, né? Muitas, porque as coisas ficam mais baratas quando elas têm mais risco, né? Então, às vezes, você compra umas coisas a preço de banana. Isso, eu quero focar mais na renda fixa, porque eu tô só em ação e cripto. E agora que a bolsa tá caindo, eu tô comprando mais ação e dane-se. Na renda fixa eu tenho pouca coisa que eu te falei em off aqui. O resto tudo deixo na minha conta do Nubank. Eu sei que tem muita gente que deixa também, meio que por preguiça, porque lá rende alguma coisa. Lá eu vejo lá que tá rendendo todo dia um pouco. É a melhor alternativa deixar lá no Nubank? O que a gente tem que fazer com a nossa grana? Não, assim, tem vários bancos, né? Inclusive bancos de pagamento que te dão rentabilidade se você deixar o dinheiro parado na conta. Geralmente, esse dinheiro ele vai para uma compromissada do Banco Central. Então, esse dinheiro tem lastros em títulos do governo. Então, costuma ser seguro. Agora, eu não deixaria muito dinheiro nesse tipo de investimento, né? Eu deixaria, assim, um dinheirinho que você quer deixar para caixa. O resto, eu prefiro que você invista, por exemplo, num CDB de um banco mais seguro, né? Desde que seja acima de 100% do CDI, né? Porque ou no Tesouro Selic, que rende 100% da Selic. Então, eu acho que esses lugares são mais seguros, assim, para você guardar um dinheiro maior. Mas tudo bem, um pouquinho aí de caixa, tudo bem deixar nesses lugares. O Nubank, ele pega aquele dinheiro e compra título, Tesouro Direto, é isso? Ele faz uma compromissada, né, com o Banco Central. Então, ele passa todo dia no overnight, né, nas compromissadas. Assim, o Banco Central faz uma compromissada também, que é tipo um empréstimo. Ele pega empréstimo por períodos muito curtinhos. Então, um dia, uma semana, um mês, 3 meses, né? Ele também faz esse tipo de operação, que é chamada compromissada. Então, tá sobrando caixa aí no banco, às vezes ele passa na compromissada do Banco Central por 1, 2 dias. Ele sabe, vamos supor que ele sabe que aquilo vai ficar lá durante os próximos 2 dias. Aí ele passa na compromissada do Banco Central e é remunerado pela taxa Selic. E aí ele te repassa aquilo. Então o Nubank pega minha grana, usa ela para emprestar pro Banco Central, é isso? E me devolve uma partezinha do lucro. O lance é que eu poderia fazer esse movimento sozinho sem o Nubank. Por isso que eu consigo melhores oportunidades, é isso? Você pode fazer diretamente no Tesouro Direto. É mais porque eu não sei te precificar qual é o risco de execução disso. Então, eu não sei se o lastro, por exemplo, de uma compromissada fica exatamente no seu CPF. Então, fica difícil dizer qual é o risco dessa operação, né? Dessa operação do Nubank pegando a minha grana e Isso. fazendo. Então é melhor deixar minha reserva de emergência em outro lugar. Eu pensando em rentabilidade para mim mesmo. Não, em rentabilidade vai render a mesma coisa. Se o Nubank te rende 100% do CDI e você e você prefere investir num Tesouro Selic, você vai render 100% da Selic, que é grosso modo a mesma taxa de 100% do CDI. Se você deixar no Tesouro Direto, a B3, para investimentos acima de R$10 mil, a B3 te cobra uma taxa de 0,25% ao ano. Então, é uma taxa pequenininha, mas ela existe. Então, essas contas pagamento, essa conta remunerada do Nubank, ou um CDB de liquidez diária acima do 100% do CDI, acabam rendendo um pouquinho mais, né? 0,25% a mais do que os títulos do Tesouro Direto. Mas, em compensação, no título, se você for comparar o risco tesouro-governo com o risco de um banco, né, que é o emissor do CDB, o governo é mais seguro. Então, compensa, entendeu? Em termos de segurança, compensa. O governo é mais seguro? Ele é bem mais seguro, porque imagina que a gente está numa crise gigantesca. E o governo precisa pagar os juros do empréstimo. Nessa situação, o governo pode fazer... Ele tem várias coisas que ele pode fazer para pagar aquele empréstimo para você. Por exemplo, emitir dinheiro. Ele pode simplesmente emitir dinheiro e te pagar o empréstimo. Então, é muito difícil você ficar sem receber o seu empréstimo.
Ele pode aumentar os impostos. Ele pode pedir dinheiro com entidades internacionais, por exemplo, o FMI. O banco não pode nem emitir dinheiro, nem pedir empréstimo para o FMI e nem aumentar os impostos. O banco não pode fazer nada disso. Então, o banco, ele tem mais risco de quebrar do que o governo. Entendi. Entendeu? O governo, é muito difícil um governo quebrar. Ele sempre dá um jeito. Ele dá um jeito. Já aconteceu de algum tesouro direto quebrar ou não ser pago? Já, o governo da Argentina recentemente não pagou uma dívida. Com os investidores? Com os investidores. É uma loucura. O da Venezuela também. E o que o cara faz se isso acontece? Ele fala, devo, não nego, pago quando puder. Ou então ele fala assim, vamos reestruturar a nossa dívida. Ao invés de eu te pagar agora, eu vou te pagar daqui a 30 anos. Putz, o cidadão que investiu só não tem para quem recorrer. Já era aquele dinheiro. Ele tem que esperar. Ele tem que esperar. Mas aí o que vai acontecer? O próximo dinheiro que esse governo precisar, e esse governo frequentemente precisa, né? Porque se ele tá com uma dívida tão alta assim, é porque ele tá gastando muito mais do que ele arrecada. O próximo dinheiro que ele precisar, ninguém vai querer emprestar. Uhum. E aí ele vai quebrar completamente. Ele não vai conseguir, às vezes, nem pagar funcionário público, porque ninguém mais vai querer emprestar dinheiro para ele. Então, também não é do incentivo do governo mal pagador que ele dê default. Por isso que vários países, ao invés dele dar default, ele imprime dinheiro, ou então ele pega dinheiro com o FMI, ou então ele renegocia com alguns credores, né, para não dar o calote, porque dar o calote é muito ruim, porque você nunca mais vai receber dinheiro dos investidores, né?